para Guarulhos não vem? Vem o trem? Como é que está toda essa situação? Olha, o que existe de estudo? O trem de alta velocidade, então, ele contempla, são 3 pontos que ele contempla, principalmente, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas. Certo. Né? Mas existem várias cidades que estão pedindo pontos. Você tem Barra Mansa, você tem Aparecida do Norte, você tem Guarulhos, você tem Jundiaí, tem Barra Mansa também e o Campo de Marte, né, em São Paulo. Tá? Existe um estudo entre de ponta a ponta que ele demonstra ser mais econômico no fator tempo e no fator recurso. Mas não existe estudo, por exemplo, Guarulhos não tem um estudo de custo de Guarulhos para São Paulo, Guarulhos para Campinas, Guarulhos para, vamos dizer, para o Rio de Janeiro. Não existe um custo. Existe o custo que foi feito de São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Então, entre esses 3 pontos. O custo de ponta a ponta, entre esses pontos, em alguns momentos, em grande parte dos momentos, ele se demonstra ser viável financeiramente. Mas, por exemplo, de São Paulo a Campinas, ele vai custar R$40 você ir do contábil. A passagem do contábil. E de São Paulo, indo de ônibus, você paga R$18. Esse foi o custo levantado. Certo. Então existe uma questão aí que precisa ser realmente feito um custo, por quê? Aqui, a demanda aqui de Guarulhos, teoricamente, deveria ser de São Paulo, de Guarulhos, para São Paulo. Porque você provavelmente vai ter uma demanda, não sei qual vai ser a demanda em relação a você ir de São Paulo, de Guarulhos, para Campinas e Guarulhos para o Rio de Janeiro. Por quê? Grande parte dos passageiros, se a gente for contar o passageiro público do aeroporto internacional, ele faz escala em Guarulhos. Ele faz escala e vai para o Rio de Janeiro, vai para Campinas, certo, dependendo do local que ele precisa ir. Se você retira esses passageiros também das empresas aéreas, para que se faça esse translado via TAV também, eu não sei o quanto isso pode ser justificado para que se construa um posto dentro da cidade de Guarulhos. E de Guarulhos para São Paulo, pelo TAV, provavelmente o custo não vai compensar. Não vale a pena. Não vale a pena. A população comum mesmo não vai usar. Não vai. Que seja R$20 a passagem. Exatamente. Você vê que, por exemplo, de São Paulo a Campinas, eu estou calculando só assim, se sai a R$40, então o custo também não vai ser barato. Se de ônibus sai a R$18. Então, eu acredito assim que nós precisamos definir realmente com mais clareza a necessidade de ter um ponto aqui em Guarulhos. Porque qual é o público que vai para Campinas ou Rio de Janeiro? Para justificar. Pequeno, né? Pequeno. É pequeno. Você vai ter um público de São Paulo para o Campo de Marte, ou então São Paulo, ou Guarulhos e Campo de Marte. Agora, se o custo for muito maior do que realmente temos um trem expresso, que aparentemente o custo também é muito menor, então não justifica nós termos o TAV aqui e ter o expresso de Guarulhos também. Os dois. Aí você não tem o investimento. Então requer que continue sendo feito um estudo, agora um estudo mais pormenorizado, para que a gente tenha uma noção exata do custo que vai ser. Ou a gente ter o TAV ou a gente ter o expresso Guarulhos. Agora eu acho que os dois não se contemplam até economicamente. Tem uma parada aqui para você pegar, vamos dizer, teoricamente, meia dúzia e transportar só até o Campo de Marte. Quando a maioria o custo do TAV daqui de Guarulhos para o Rio de Janeiro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, vai ficar um custo mais ou menos interessante, R$150, enquanto você gasta, não sei quanto está a ponte aérea hoje, mas o tempo que se leva vai ser menor entre check-in e check-out, então o tempo compensa. Mas quantos é que daqui de Guarulhos vão para o Rio de Janeiro? E qual vai ser o custo disso? Então às vezes não compensa realmente, muitos vão de ônibus, muitos vão de próprio ponte aérea. Agora, só não vai de ponte aérea aquele que tem medo de ir de avião. E para aquela população que usa o transporte de massa mesmo, o metrô, no caso. Que a gente está falando do TAV, para o pessoal entenderem em casa, o trem de alta velocidade é como se fosse o trem-bala lá do Japão. Né? Então, é inviável você pegar um trem-bala de Guarulhos para São Paulo, porque a passagem vai ser cara e não tem público para isso. Mas e o metrô, Camei? Ou o trem
que viria ali pela Zona Leste, porque tem a história também do Expresso Aeroporto, que sairia também da Sé para o aeroporto, que também é outro item que requer estudo para ver a necessidade. Mas transporte de massa hoje, o trem pela Zona Leste, será que vem? Então, está sendo feito um estudo. Eu acredito que o Expresso Guarulhos seja mais viável economicamente, porque daí vai ser feito sob concessão também. Então, eu acredito que seja muito mais viável, muito mais interessante para a cidade de Guarulhos, para que a gente faça uma interligação com a rede viária, rede de metrô do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas isso requer um estudo. Por isso que o governador ele tem dito que é mais interessante ter o Expresso do que necessariamente ter o TAV parando aqui por Guarulhos. É bonito, é legal ter o TAV, mas do ponto de vista para a vantagem do povo da cidade de Guarulhos, eu também acredito que o Expresso de Guarulhos seja muito mais interessante e muito mais viável, porque você não fica dependendo, enquanto o TAV ainda está sendo discutido, depende muitas vezes do governo federal e de uma série de acordos entre todas essas cidades que estão querendo que se passe o TAV. Aqui, o governo do estado de São Paulo ele pode ter maior rapidez para que se decida a colocação do Expresso. Se a gente for ficar esperando o TAV o tempo todo, até ele ser construído, até toda essa malha ser feita, pois daqui vai levar pelo menos uns 10 anos. No mínimo. Para ser feito isso. Mas né? o trem expresso já está também, segundo o governo do estado, amarrado aí, só começam as obras também se sair o terceiro terminal. E a gente acabou de falar que o terceiro terminal também está enrolado. Pelo jeito, mais de 10 anos aí para a gente ter esse transporte ferroviário. Né? Então, porque o que acontece? Você, para justificar a criação de um sistema de transporte, você tem que ter uma demanda. Essa demanda tem que ser justificável. Eu acredito que pode ser que não, porque o governo tem que resolver esse problema no aeroporto internacional. Você vê, nós tivemos agora na África do Sul. A África do Sul, 2 anos antes da Copa, ele já tinha 6 terminais. Ele tinha 6 terminais no aeroporto de Johannesburg, sabe? Então, quer dizer, aí a porta de entrada, mas ali só tem esse aeroporto, tá, mas vão ser feitas distribuições. Os outros aeroportos daqui do Brasil são deficitários, a grande maioria, 70% a 80% dos aeroportos não têm infraestrutura e são deficitários. Então, quer dizer, toda a malha de aeroportos da Infraero, ela sofre um déficit muito grande de investimentos e que não é uma parte que a gente já não entende, mas o único aeroporto, um dos poucos aeroportos que são rentáveis é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E mesmo assim, não foi feito as devidas ampliações que já deveriam ter sido feitas, já deveriam ter esse terceiro terminal há muito tempo. Isso é prova de incompetência de um governo, porque um governo desse que não consegue. Nós tivemos agora o exemplo da Enem, né? Que é outra prova de incompetência desse governo que está aí, que não consegue, a segunda vez que dá problema a Enem. No ano passado também deu problema, e novamente deu problema. Agora, quem é que paga essa incompetência? Quem é que paga todo esse prejuízo ao erário? Sabe? Então, infelizmente, a Infraero não tem tido a devida competência de tocar o Aeroporto Internacional aqui de Guarulhos, esse terceiro terminal, e fica um imbróglio jurídico muito grande, porque eles já pararam as obras há algum tempo, e por outro lado, a Infraero, o Tribunal de Contas também declarou para a Infraero que não faça mais pagamentos. Então fica essa questão, de um lado acha que está certo, o outro lado também acha que está certo, e não se resolve nada, e quem sai prejudicado? A população e o país. Né? Pois é, Camê, acabamos de ter a eleição presidencial, né, e outras eleições, estadual também, e legislativas, e continuou na mesma. Partido dos Trabalhadores no comando do governo federal, PSDB no comando do governo estadual, e aqui o municipal, continuamos aí com o Partido dos Trabalhadores. Vamos ter mais 4 anos aí de batida de cabeça? Olha, eu acho que agora a população, eu sinto que a população, ela está mais atenta a uma série de situações. Infelizmente não houve a condição de se mudar isso em função do voto de cabresto, né? Então
Você vai no Nordeste, pô, o Nordeste tem uma série de coisas que mantém o voto preso ao Lula, as inúmeras bolsas que são dadas, e uma série de artifícios que foram usados. Nós temos São Paulo, para vocês terem uma ideia, nós temos em torno de 200 bilhões em arrecadação e nós recebemos do governo federal em torno de 20 bilhões.